Fala pessoal que acompanha a gente aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Adomaitis, este é um canal brasileiro-lituano e estamos aqui para mais um vídeo nessa missão Inglaterra 2025. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês, dar um bom dia, dar uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Acabei de deixar a minha esposa no trabalho dela. A Aline ficou aí neste domingão para trabalhar aí mais 12 horas. E eu estou em casa, não trabalho hoje. E vou passar aí o meu domingo com Deus. Mais tarde a gente volta para estar buscando ela. Olha só o nascer do sol, que lindo lá, né? Que imagem, olha aí, que bonito, né? E quero hoje compartilhar esse vídeo com vocês no caminho de volta para casa. Praticamente aí vai ser 15 minutinhos, não vai ser muito. Estou do lado do aeroporto de West Midlands aqui, na cidadezinha ao redor de Castle Donington, Derbyshire. E vamos voltar para Shelliston, lá em Derby. Muitas empresas aqui ao redor, empresas grandes, né? Como a Amazon, DHL, Jackson e outras mais. E hoje eu quero compartilhar esse vídeo para realmente dizer para vocês que, por mais que nós passamos lutas e dificuldades, nós estamos no caminho certo. E quando que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando realmente desperta situações que querem muitas vezes nos colocar para baixo, desmotivar a gente, deixar a gente numa situação tipo assim duvidosa. Quando você recebe críticas, quando você vê que essas críticas não são construtivas, quando você vê que se incomodam com você, que o que você está fazendo e o pouco que você mostra, porque a gente não mostra tudo, acaba incomodando pessoas. E eu não estou dizendo pessoas nesse vídeo que estão aqui, que convivem com nós, porque nós não convivemos com muitas pessoas. E sinceramente eu e a Aline aqui somos praticamente sozinhos, né, com Deus. E somos assim bem reservados e poucos, apesar de eu estar às vezes colocando alguns vídeos, né, no YouTube. Mas nós não temos contatos direto com pessoas assim, a não ser no nosso dia a dia, no trabalho, algumas coisas desse tipo, tá? E aqui que eu quero compartilhar com vocês hoje é que, para quem acompanha eu de longa data, sabe que nós temos aí altos e baixos e problemas em qualquer parte do planeta, independente se eu estou na Inglaterra, independente se eu estou no Brasil, whatever. É uma coisa que a gente sempre vai ter que lidar com situações, nós sempre vamos ter desafios, nós sempre vamos ter aí, né, conquistas, derrotas, problemas, dificuldades e as lutas, independente disso. E as nossas escolhas e o que a gente determina para nós tem as consequências, independente de qualquer lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu recebi uma mensagem no meu telefone que não vale nem a pena eu colocar aqui, mas eu já estava esperando de uma certa forma no meu Instagram, no direct, alguma manifestação, né, de interesse por parte dessa pessoa. E antes de eu falar sobre o que ocorreu, eu sou bem honesto em dizer para vocês, isso não me afetou, não me abalou, mas, né, nesse mundo, se a gente muitas vezes tem oportunidades, por que não então compartilhar, então, fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, que é criar conteúdos e colocar conteúdos aqui no canal, e não somente aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais como o Instagram, TikTok, etc.
Mas eu fico muito assim impressionado que a maioria das vezes pessoas que se levantam contra você, pessoas que manifestam alguma coisa, alguma inveja, alguma crítica, essas pessoas continuam no mesmo lugar. Essas pessoas não saíram, não praticaram aí tira a bunda da cadeira, o TBC, que é a fórmula do sucesso. Aprendi isso há muitos anos, né? E não praticam, simplesmente elas ficam lá estacionadas e são aqueles famosos haters, né? Aqueles haterzinhos que de plantão que acabam ficando ali na expectativa de encontrar algo. Então, às vezes vocês estão aí também, publicam vídeos que estão nas redes sociais, muitas vezes vocês podem estar passando por isso. Então a pessoa não conquista nada, a pessoa não viaja, a pessoa não consegue ser bem sucedida para nada, vive no mundinho dela, e quando vê alguém, principalmente que fazia parte por alguma fase, algum momento no passado do ciclo de amizades, do convívio profissional, ou até mesmo ali, né? Eu não sou ingrato, não cuspo pra cima, mas veio de uma pessoa que, por exemplo, no ano de 2012, eu estou falando aí praticamente de 13, 14 anos atrás, eu tinha um contato mais aí, vamos dizer, próximo com essa pessoa, né? E essa pessoa, até mesmo quando eu passei uma necessidade, uma dificuldade no Brasil, em determinado estado, não foi em São Paulo, eu tinha um trabalho, desenvolvimento em outro lugar, essa pessoa me convidou para passar 2, 3 dias na casa dela. E eu confesso, é um cara legal pra caramba. Tipo assim, até era um cara legal, né? Mas manifestou ser totalmente diferente, se transformou. E eu sinto muito por ele. Porque era um cara que eu esperava ainda ter um relacionamento legal. Mas eu cortei, sinceramente. Me segue no Insta, não sei até quando. Não bloqueei. Mas de uns tempos pra cá, eu digo até anos, era um cara que se incomodava com as minhas publicações. Era um cara que, quando via algum post que eu colocava, respondia, falando, é por isso que eu não posto nada, eu conquisto as minhas coisas em silêncio, não preciso estar mostrando pra ninguém. Eu sempre tentei responder de uma forma educada, pacífica, para não estar aí de uma certa forma, vamos dizer assim, de uma certa forma, colocando assim o cara, né, para pensar que eu tô querendo, tipo assim, humilhar ou falar alguma coisa, interpretar mal, porque brasileiro tem muitas dessas coisas, tá? Assim, não é querendo radicalizar não, mas assim, é muito aquele negócio de mimimi. É muito, tipo, eu não sei nem como falar isso mais em português. Emotion. Muito emotion, né? Emoção, né? Tipo, melancolia, talvez seria isso. E eu fico assim pensando, poxa, um cara que já esteve ao meu lado no meio profissional, meio pessoal, um cara que participou um pouco assim da minha história, cara que eu pensei que seria um cara assim, firmeza, né? E não é. Então, poxa, se não quer postar, não posta. Eu penso dessa maneira. Todo mundo tem o direito de viver uma vida da forma que quer. Mas também não vem colocar o dedo na minha cara de uma certa forma e querer se meter na minha vida, ou querer me cobrar alguma coisa. É por isso que eu não tô na rede social. Ótimo, maravilha, problema seu. Exclui a conta também, ué. Se não posta nada, exclui. Mas não vem se meter na minha vida. Eu gostaria de falar isso olhando nos seus olhos, pessoalmente com você, mas não vale a pena. Então eu vim aqui de uma forma, né,
compartilhar o que a gente passa do outro lado do oceano, a pessoa ali se incomodando. Isso nos traz colocar que a gente está no caminho certo. E as últimas mensagens que eu recebi até começaram a ser umas mensagens assim, do tipo como se eu estivesse no lugar errado, vivendo a minha vida errada, e o que eu estou fazendo está errado, a decisão que eu tomei foi errada, eu estou pagando um preço muito alto por isso. Tipo assim, um julgo, não sabe nem minha caminhada mais, porque a última vez que eu tive contato praticamente com esse cara, 2013, o mais, vamos dizer assim, eu tive mesmo contato, já se passaram praticamente aí 12 anos ou mais, e simplesmente continuava as mensagens, eu numa temperância muito grande, acho que é assim que se fala, né? Não sei se é assim, tô aqui pra falar bonito, não. Como ele disse nas últimas mensagens, você quer aplausos? Me mandou até palmas. Que eu busco atenção, que eu vivo num passado, no meu passado, né? Aprisionado no meu passado, como se eu tivesse algo para resolver. Cara, foi surreal o que esse cara falou para mim nas últimas mensagens. E tudo por quê? Olha só onde chegou. Porque o cara me mandou mensagem e ele me mandou 2 vídeos, o mesmo vídeo no direct. Aquela coisa de ficar mandando vídeo pra fulano, pra ciclano, sabem o que eu quero dizer? Quer mandar um compartilhamento, quer compartilhar alguma coisa? Chegamos em Derby. E é aquela coisa de querer compartilhar as coisas. Tô fazendo um caminho diferente aqui. Poderia ter ido direto pela rodovia, já chegava no meu bairro, mas eu quis vir por cima aqui um pouquinho. E vai dar aí em casa também daqui a pouco. E assim, pessoal, o cara me mandou 2 vídeos, um atrás do outro. E eu sempre respondo todo mundo, seguidores que mandam mensagem, quer conversar. Como eu também às vezes tenho contato com pessoas, faço a mesma coisa. Em vários lugares do mundo tenho contatos. Mas enfim, assim, o cara mandou 2 mensagens. Eu tava olhando tal, tava num dia agitado. Isso aconteceu acho que uns 2, 3 dias atrás. Eu mandei mensagem, falei pra ele: "Ei, beleza, tudo bem? Como é que você tá? Deus abençoe. Olha, 2 vídeos, dei até risada. Olha, deve ser bom mesmo, você me mandou 2 vezes. Olha, não tenho como ver agora, mas quando tiver um tempinho eu vejo. Um abraço." E aí ontem, acho que ontem eu tive um tempo pra estar vendo algumas mensagens mais. Eu tava editando outro vídeo também, eu tô em casa esses dias. E aí eu vi que ele apagou o vídeo. Eu falei: "Poxa, apagou o vídeo." E até brinquei com ele, falei: "Pô, meu, você apagou o vídeo." Ele tava esperando eu comentar alguma coisa. Você não tem tempo. Olha só a expressão do cara: você não tem tempo. Como se eu tivesse a obrigação e o dever de parar minha vida, parar meus compromissos, pra se dedicar praticamente a ter tempo de ver uma mensagem no Instagram do cara. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Na hora que ele quer, e não na hora que eu tenho disponibilidade, se é do meu interesse. Porque, sinceramente, pessoal, a gente não tem contrato aqui, é uma rede social para se socializar, né? Mas enfim, eu falei pra ele: "Olha, cara, desculpa, não me entenda mal, eu respondi dessa forma, mas eu, sinceramente, parar o que eu tô fazendo, me dedicar, não quero dizer, ainda falei na mensagem, não quero dizer que o meu tempo é melhor do que o seu, e nem com o de ninguém, não é isso, mas eu parar o que eu tô fazendo para ver a mensagem exatamente na hora que você quer, no momento que você quer, sinceramente, cara, isso é manipulação e não dá pra mim. Sinto muito." Deu uma risada. Ele só esperou pra vomitar tudo que ele tinha pra vomitar nesses anos todos. O cara me mandou uma carta
E sinceramente não me afetou em nada. Eu sinceramente não sei nem mais quem você é para ter uma opinião formada sobre você, cara. Mas é muito triste você, de uma certa forma, reagir dessa forma, simplesmente porque você vê um ex, vamos dizer assim, um ex-colega, nem amigo, porque amigo você nunca foi. Então, assim, ver que um outro se deu um pouco melhor, talvez, mas não sabe tantas pedradas que a gente já tomou aqui, a gente sabe. Não, só vê, assim, nossas conquistas, mas não vê nossa cicatriz. Simplesmente se incomodar porque você coloca um post, se incomodar. A sua vida é infelizmente uma vida infeliz, cara. Sinto muito se você estiver assistindo esse vídeo, mas você falou pra mim em me tratar, procurar ajuda. Olha, eu acho que na hora que você falou isso tudo que você estava escrevendo no telefone, não era pra mim. Você estava praticamente dentro do banheiro olhando para um espelho. É muito triste. Olha esse vovozinho empurrando o carrinho, né? Foi o mesmo vovozinho que vídeos anteriores cruzou o farol verde ali na passarela onde eu tô passando agora. E eu tava com o farol verde e se eu não tivesse visto ele, eu tinha atropelado. Ele gosta de andar aí. Então assim, é triste, é uma realidade, né? É um vídeo que eu não gosto muito de fazer, mas isso me deu um estralo, porque eu passei por situações parecidas ano passado. E não vou dizer nem que é familiares ou parentes, né? Parente é o dente, né? Mas eu passei situações complicadas no ano passado, quando de 2023, 2024 eu estava doente e descobri meu problema de saúde na época, minha doença, e tive que lutar. E sinceramente eu pensei que eu não ia conseguir superar essa. Eu já estava esperando o pior, mas Deus me abençoou e me ajudou muito e vem me ajudando. Mas o ano passado eu tive uma pressão muito grande também, por parte de pessoas, não aqui, mas lá no Brasil. Um problema familiar, que eu posso considerar, né, de uma certa forma, assim, um membro desse meio que realmente eu considero muito, amo demais. Não vem ao caso, um dia eu quero falar publicamente sobre isso, mas não é a hora, um dia eu vou falar. Mas uma pressão tão grande, começou a apedrejarem, começaram a falar um monte, impondo, intimidando, ameaçando. E aí, depois de tudo que passou, eu vi, não, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo, eu olho pra trás, eu vejo o tanto que a gente já passou, o sacrifício que é continuar nesse lugar aqui. E é tão simples e fácil para as pessoas, às vezes, abrir a boca e falar: por que você tá ainda aí? O que você tá fazendo ainda aí, cara? Volta pra sua terra, como dizem, né, em alguns lugares aí, volta pra sua terra. Então assim, não só aqui, em muitos lugares tá desse jeito, volta pra sua terra. Falaram isso pra Aline uma vez, dentro do hospital, uma médica aqui falou isso: o que você tá fazendo aqui? E o detalhe, uma médica imigrante igual nós, né? Mas a situação foi lá no Brasil e vem se repetindo. Então eu vejo que muitas vezes tem que cortar o vínculo, tem que trocar a senha do Wi-Fi. Eu não estou falando de internet não, vocês estão me entendendo? E a gente começa a ver que realmente a gente está no caminho certo. Como se nas mensagens, aí o centenário, a esquerda, centenário, já se passou um ano, moramos aí. Tem vídeo no canal. Então as nossas dificuldades nós vamos passar em qualquer lugar, mas tipo assim, vem me mandar uma mensagem como que se eu estivesse colhendo o que eu plantei, que eu tenho que me dar mal, eu tenho que procurar ajuda, porque ninguém tem culpa, que eu sou um cara que fica se lamentando, reclamando. Uau! Se fizesse 10% do que eu já fiz, se passasse 10% do que eu passei, cada um tem sua história. Como dizem, né? Respeita, baralho! Pra não falar outra coisa. Cada um tem sua história. Então eu vejo que nos dias atuais eu tento não me relacionar tanto mais com pessoas assim, pessoalmente. Eu seleciono muito, minha esposa seleciona muito o tipo de pessoas que a gente se relaciona.
em todos os lugares, independente de quem são. Tem pessoas que valem muito a pena ainda, pessoas assim, que valem a pena, que valem você dar um voto de confiança, pessoas que a gente abre os braços e a gente se dedica às vezes a tentar fazer alguma coisa também e tá junto num convívio quando possível, mas a maioria das vezes não mais. Pessoas que viveram o nosso convívio hoje, quando vê a gente, pensam simplesmente em massacrar, tacar pedra, simplesmente por ver um post, ver alguma coisa. Você não pode ser, tem que se limitar em fazer as coisas. É uma coisa ridícula. O pensamento de muitas pessoas chega a ser ridículo. Ridículo. Boa sorte para você e para quem também tem esse pensamento, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Se está incomodando, os incomodados que se mudem, está convidado para sair. Se não está gostando, tem o livre-arbítrio. Existe uma coisa, deixar de seguir, desinscrever e tchau. Apagar contato e tchau. Agora continua assistindo, continua vendo o espetáculo, o show. Sinto muito. O show não vai parar, o show vai continuar. Isso eu falo para todos que acompanham. Uma coisa que a gente tem aqui muito é respeito. Apaga os seus faróis forte, liga os faróis de neblina para não incomodar e não ofuscar e não atrapalhar o sono de ninguém. Estamos aqui chegando. Quero agradecer a você que me segue, as pessoas que estão me seguindo sempre. Peço desculpas aí de uma certa forma pelo desabafo, mas eu tinha que falar. Pessoal. Quero agradecer muito vocês, todos vocês que acompanham a gente, todos vocês que estão com a gente, todos vocês que torcem positivo e você que torce negativo. Infelizmente, o show não vai parar. O show não parou nem quando eu estava numa pior situação que eu cheguei na minha vida. O show não parou quando nós estávamos morando na rua, sim, pelas nossas escolhas. O show não parou. O show não parou. Então, assim, muitas vezes o que a gente planta, a gente não colhe. As nossas escolhas nos levam a consequências. Mas não quer dizer que você ou qualquer pessoa que está assistindo tem o direito de vir se meter na vida de alguém e achar que tem o direito de criticar, ou muitas vezes, se não gosta, se sente raiva, se sente rancor, se sente inveja. Sinceramente, eu sinto muito. Eu tenho pena de você. Todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de arriscar, todo mundo tem o direito de buscar melhores condições de vida, ou no Brasil, ou em qualquer lugar, em qualquer parte desse mundo. Agora, vir simplesmente atacar com mensagens, ainda de uma forma narcisista, essa é a realidade. Como se eu estou errado de viver a minha vida e você se incomodando por isso. Sinceramente, vai viver sua vida e tentar buscar uma coisa chamada felicidade. Se a sua vida não tá boa, tá uma bosta, não é culpa minha, não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa dos seus filhos, não é culpa de ninguém. A única culpa que tem que ser carregada é sua. Você é o culpado, você é a culpada. Eu quero finalizar esse vídeo agradecendo o tempo de vocês, que o tempo é muito precioso. Falei muito, 24 minutos. Vou encerrar por aqui, mas foi um desabafo. Foi um desabafo porque muitas pessoas às vezes chegam para nós e às vezes pensa: poxa, vocês mudaram. Não, não mudei. Muitas vezes as pessoas que a gente conheceu há muitos anos pensam: poxa, você mudou. Então a gente tenta ser o que a gente é. Eu não mudei, eu coloco aqui muito pouco do que eu já passei e venho passando. Esse reality chamado um canal brasileiro lituano, que possa ser um reality, né? Para muitos é um reality show. É meu documentário pessoal, é meu querido diário, né? Diário de bordo de um imigrante. E muitas vezes acaba incomodando, mas
eu sinto que eu tô no caminho certo, porque se eu tô incomodando, eu tô no caminho certo. E a gente vai seguir esse caminho. Não foi fácil chegar aqui, já são quase 7 anos fora do Brasil, são 5 anos de Reino Unido, conseguimos aí a nossa residência permanente aqui no Reino Unido, e essa conquista só Deus pode tirar de nós. E se Ele um dia permitir, que assim seja. Mas pessoa, ser humano, vir tirar a nossa paz, sinceramente, vai ficar no vácuo, vai ficar sozinho. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês que acompanham a gente aqui no YouTube, nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo. Eu sou Eduardo Domaites, este é um canal brasileiro lituano nessa missão em Inglaterra. E 2025, estamos aí quase finalizando. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.